Já está aqui em nosso meio, mas amém, obrigado, minha querida. Que o Espírito Santo de Deus convença o nosso coração, que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração nessa tarde, amém? Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de servir em Teu nome, Deus, de estar, Deus, debaixo da Tua capacitação, Deus, entregando uma palavra que é do Senhor, Pai, e em nome de Jesus, Deus, eu te agradeço por toda a oportunidade que o Senhor tem concedido a mim, Deus, mas também te agradeço, Deus, pela vida de todos que estão aqui nesta tarde, Deus, e em nome de Jesus, de alguma maneira, Deus, nós buscamos aprender mais no Senhor e buscamos, Deus, ser melhores no Senhor, Pai, e em nome de Jesus, Deus, que o Senhor possa habitar o nosso coração, Deus, e trazer até nós, Deus, um entendimento dos céus, Deus, e em nome de Jesus, Deus, que a nossa vida possa ser moldada, Deus, por um caráter vindo do Senhor, Pai, em nome de Jesus, Deus. Muito obrigado, Pai. Amém. Amados, e lá em Juízes 11, já está aí, amém. Eu não sei se vocês, como eu perguntei, se vocês conhecem a história de Jefté. Eu não vou ler todos os versículos, porque é muito grande o capítulo todo, mas a gente vai ir acompanhando junto. E o primeiro que eu quero ler com vocês é o versículo 1, do 1 até o 3. E ali vai estar falando quem era Jefté, amém? E na minha Bíblia fala assim: ora, Jefté, o gileadita, era um homem poderoso e valente, e ele era filho de uma prostituta. E Gileade gerou Jefté, e a mulher de Gileade deu-lhe à luz filhos. Os filhos da sua mulher cresceram, e eles expulsaram Jefté, e lhes disseram: tu não herdarás a casa do nosso pai, pois tu és filho de uma mulher estranha. Então Jefté fugiu dos seus irmãos, e habitou na terra de Tobi, e ali estavam reunidos com Jefté homens vãos, e eles saíram com ele. E amém, nesse pedacinho aí, para a gente ir caminhando, a gente já aprende alguma coisa sobre Jefté. Se você nunca tinha escutado falar sobre Jefté, nesse pedacinho aqui a gente já descobre que ele era um gileadita, que ele morava em Gileade, que ele era filho de Gileade, que ele era filho de uma prostituta, e que ele foi gerado fora de uma aliança do casamento. Amém? A gente consegue ver esses passos de Jefté. E aí, por ter sido gerado fora de uma aliança de casamento, quando os irmãos crescem, quando os irmãos entendem o que isso geraria para ele, os irmãos expulsam Jefté. E Jefté, ele vai para um lugar fugido dos irmãos, que é uma cidade que chamava Tobi. E ali ele vai ter, como diz a Bíblia, com homens vãos, com homens vadios, homens à toas. E Jefté, ele sai de um lugar de família para ir viver em um lugar onde ele não poderia aprender muita coisa, a não ser ter uma vida vã, uma vida vaga, uma vida vazia. Amém? E aí, para a gente caminhar um pouquinho mais, o versículo 7 e o 9... a gente sabe que Jefté, ele fugiu e ele foi morar com esses homens. E Jefté, a mãe de Jefté, ela tinha uma origem, gadita. E a gente sabe na Bíblia que o gadita, o menor dos gaditas, ele tinha força de 100 homens. E Jefté, ele tinha uma herança desses gaditas. E aí, acredito eu, e a Bíblia ela faz mostrar isso, que Jefté, ele, com esses homens a qual ele cresceu e viveu, ele era um grande guerreiro, porque no versículo 7 em diante vai dizer assim, na verdade ainda não, o Jefté, ele era um grande guerreiro, porque quando os homens de Amon, de Aminon, eles vão tentar contra Israel, os filhos, os mesmos irmãos que expulsaram Jefté um dia da cidade de Gileade, foram atrás de Jefté, porque eles sabiam que ele era um grande guerreiro, e eles foram procurar o Jefté para poder pedir ajuda dele.
Os amonitas estavam vindo guerrear contra ele, e os irmãos não tinham mais saída, e eles lembram de quem? De Jefté, o irmão que um dia eles expulsaram. E quando eles chegam até Jefté com essa proposta, né, procurando a ajuda de Jefté, que era um guerreiro, Jefté responde assim, no versículo 7. E Jefté disse aos anciãos de Gileade: não me odiastes e não me expulsastes da casa do meu pai? Por que agora vindes até mim, agora quando estais em aflição? Então, Jefté, ele guardava ali no coração dele uma mágoa, né? E quando os irmãos procuram ele fala assim: por que agora vocês virão até mim? Vocês me expulsaram, vocês me tiraram um direito, e agora vocês, no momento do aperto, me procuram? E Jefté, ele faz uma proposta, né, assim, um pouco ambiciosa. Ele fala com os irmãos, no versículo 9, Jefté disse aos anciãos de Gileade: se vós me trouxerdes de volta para casa, para lutar contra os filhos de Amon, e o Senhor entregar diante de mim, sereis o vosso cabeça? Jefté, ele queria um lugar de destaque. Ele, movido pela cobiça do coração dele, talvez pela raiva, talvez pelo perdão não entregue, ele fala e ele propõe para os irmãos, de maneira ambiciosa, ser o líder dos irmãos. Amém? E para a gente caminhar mais um pouquinho, lá no versículo 23, está falando assim, e aí, amém, pode abrir o 23, obrigado. E Jefté, ele faz essa proposta, e os irmãos aceitam essa proposta, e os irmãos dizem, né, que tornaria ele chefe, tanto que Josué foi o 8º juiz em Israel. E no versículo 23, a gente consegue perceber que Jefté, ele conhecia a palavra de Deus. Jefté, ele fala assim no versículo: Deus de Israel desapropriou os amorreus diante do seu povo. Israel deveria, diante do seu povo Israel, e deverias tu possuí-lo. Aqui Jefté, ele está mandando, né, uma mensagem para o rei. O rei queria atacar Israel, o rei de Amon queria atacar Israel, defendendo que as terras onde o povo de Israel habitava eram deles. E Jefté, dentro da palavra, dentro daquilo que ele conhecia da palavra de Deus, ele manda os mensageiros, né, dizer que a terra pertencia sim ao povo de Israel, e Deus é quem tinha entregue essa terra ao povo. Amém? E para a gente caminhar mais um pouquinho aí dentro da palavra, no versículo 29 agora, Rafa, fazendo favor, Rafa não, amém, a Vanusa, obrigado, amém. No versículo 29, está falando assim, então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e ele atravessou Gileade e Manassés, e atravessou Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade ele atravessou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se tu, sem falta, entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, então será que o que quer que saia da porta da minha casa para me encontrar quando eu retornar em paz dos filhos de Amon, certamente será do Senhor, e eu oferecerei como oferta queimada. Amém? E no versículo 34, por favor aí, Vanusa, a gente lê, está escrito assim: e Jefté veio a Mispa até a sua casa, e eis que a sua filha saiu para encontrá-lo, deixa eu ver se é a mesma palavra que está aqui. Assim que Jefté retornou à sua casa em Mispa, sua filha saiu ao seu encontro dançando de alegria ao som de tambores, e ela era sua única filha. Jefté não tinha nenhum outro filho ou filha. Amém. A minha Bíblia estava com uma palavra que eu não entendi, adufes, mas amém. Glória a Deus por isso. E com esses pedaços, esses trechos da Bíblia que eu resumi hoje aqui para vocês, a gente consegue entender um pouco da história de Jefté. Jefté foi alguém gerado fora de uma aliança do casamento, e tudo isso que nós lemos aqui. Amém? Só que o que eu quero
diante, né, da palavra de Deus, daquilo que Deus falou no meu coração, trabalhar com vocês nessa tarde, nessa noite, nesse entardecer. A gente não pode viver, gente, pelo nosso estigma, amém? Eu pego a minha vida como exemplo. Eu estou aqui hoje pregando a palavra de Deus e talvez vocês olhem para mim e digam, quem é o Felipe? Tem uma brincadeira aí no Instagram agora, né? O que você diria se te perguntassem, qual Felipe? Talvez você faria o Felipe ex-presidiário, o Felipe que saiu, que vivia na homossexualidade, o Felipe que viveu um tempo nas drogas, o Felipe que não tinha jeito, sabe? E eu estou contando um pouco do meu passado, porque às vezes nós vivemos presos nesses estigmas, às vezes nós vivemos presos no nosso passado. E quando eu pergunto para você quem foi Jefté, talvez você se lembre, ele era filho de uma prostituta. Só que o nosso passado, ele não tem o direito de dizer quem nós somos, quem Deus tem nos feito ser, amém? Só que Jefté, por um tempo, ele viveu pelo seu estigma. E eu quero dizer para vocês nessa tarde que eu e você não podemos viver pelo nosso estigma. O nosso passado não nos limita, o nosso passado não pode nos paralisar. Nós precisamos recomeçar, nós precisamos realinhar, nós precisamos nos levantar. Hoje a Ruth fez um momento de adoração aqui, né? Maravilhoso. E eu senti a presença de Deus e estou sentindo a presença de Deus durante todo esse tempo. E nós precisamos aprender que a presença de Deus não está no louvor, não está no pregador, está em nós. E o nosso passado, ele não pode nos tirar aquilo que Jesus um dia nos concedeu, amém? Nós não somos o nosso passado. E se algo precisa ser tratado em mim ou em você, para que a nossa visão mude, então que você possa dar espaço para que Deus trate. Amém? Se você precisa se perdoar pelo seu passado, se você precisa pedir perdão, se consertar, faça consertos. Porque quando a gente vive uma vida sem fazer consertos, a gente tende a tomar decisões fora da presença de Deus. Amém? E para a gente caminhar um pouco mais, a gente entende que Jefté, ele não perdoou. A Bíblia fala isso, porque quando os irmãos chegam até Jefté, ele fala, mas vocês não me abandonaram, vocês não me expulsaram. Ele tinha um rancor guardado no coração dele. E a gente consegue perceber isso lendo a Bíblia. Jefté, ele não perdoou, e a falta de um coração perdoador levou Jefté a fazer uma proposta audaciosa, uma proposta oportunista para a situação. Em meio à dificuldade de um povo, Jefté, com um coração travado lá atrás, no estigma dele, ele propõe ajudar, mas com uma condição: se ele fosse o cabeça da nação, se ele se tornasse líder. Ele não queria ajudar por um propósito construído em Deus, ele queria ajudar por uma cobiça do coração dele. Então ele faz uma proposta audaciosa. E Jefté, como eu li aqui na Bíblia, ele conhecia Deus. Ele conhecia a história dos antepassados, porque quando ele vai questionar com os reis, ele envia mensageiros e ele envia mensagens segundo aquilo que Deus havia feito. Então ele era alguém que conhecia a palavra de Deus. Quantos de nós conhecemos a palavra de Deus? Certo? Todos nós. Só que nós temos que parar e pensar se o nosso passado, se o nosso estigma, se a nossa falta de perdão, se aquilo que as pessoas dizem que nós somos tem nos tirado desse lugar de conhecer verdadeiramente o propósito de Deus. E mais do que conhecer, nós precisamos entender que só conhecer não é suficiente. Nós precisamos viver aquilo que nós conhecemos. Amém? Em nome de Jesus, né? Nós conseguimos perceber em Jefté, então, que ele conhecia, só que a falta de relacionamento com o pai, acredito eu que por ter sido expulso e ter vivido com homens vãos, com homens vadios, talvez ele tenha adquirido para ele uma personalidade diferente daquela que era da essência dele, da origem. Um gadita, um filho de Gileade,
descendente de Israel. E quantos de nós temos nos bandeado, às vezes, para situações ou outras, baseado na crença do meio em que a gente vive? Sabe, às vezes nós temos uma amizade que vai contra os nossos princípios, os nossos propósitos, e na hora de nos posicionarmos com princípio e com propósito, a gente tem se bandeado para o lado do tempo que a gente viveu fugindo, do tempo que a gente viveu escondido e isolado. E Jefté, ele faz um voto que era pagão. Sabe, se nós voltarmos aí, não precisa, eu acho que abrir, Vanusa, mas se você quiser colocar, em Deuteronômio 12, no versículo 31, está dizendo assim: não farás o mesmo ao Senhor teu Deus, porque elas fizeram aos seus deuses todas as abominações que o Senhor odeia, pois até mesmo os seus filhos e as suas filhas queimaram no fogo aos seus deuses. Então lá em Deuteronômio a gente consegue ver que Deus, ele abomina o sacrifício de pessoas humanas. E Jefté, eu consigo perceber que ele conhecia a palavra de Deus, porque quando ele vai para os reis, ele não vai com arrogância ou com prepotência, ele vai baseado na palavra, e ele vai falando: Deus me entregou, Deus deu essa passagem aos meus antecedentes, aos meus descendentes, amém. E aconteceu assim, aconteceu desse jeito, e Jefté, ele começa a narrar tudo o que aconteceu antes do tempo em que ele vivia. Então ele sabia e ele conhecia que Deus abominava sacrifícios de pessoas humanas, de seres humanos. Só que Jefté, movido pela cobiça do seu coração, ele faz um voto pagão e ele oferece, amém, a vida de alguém em sacrifício para Deus. Só que nesse tempo que Jefté, ele oferece um voto, ele oferece de sacrificar alguém, a Bíblia diz para nós, e no verso 29, então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e ele atravessou Gileade e Manassés, e atravessou Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade ele atravessou até os filhos de Amon. O Espírito de Deus já tinha tomado Jefté, e ele já tinha se movido segundo aquilo que Deus tinha para ele, segundo ao propósito dele. Só que Jefté, não contente com o Espírito de Deus fazendo com que ele se movesse, ele faz um voto para Deus, e ele oferece queimar como sacrifício vivo a primeira pessoa que saísse da casa dele. E às vezes as nossas culturas pagãs, sabe, às vezes o lugar que nós vivemos, e como eu disse, né, tem alguma coisa que nos influencia, e se essa cultura for pagã, elas podem nos levar a fazer votos inúteis, desnecessários, porque no entendimento em que Deus me deu, esse voto de Jefté era desnecessário. Deus já havia tomado a vida de Jefté, o Espírito de Deus já estava com ele, ele só precisava se mover. Mas a cultura pagã a qual ele se prendeu por um tempo, fez com que ele fizesse esses votos, amém? E nós precisamos entender isso nas nossas vidas. Quantas vezes nós temos dado jeitinho, é o jeitinho brasileiro muitas das vezes, mas nós temos na nossa cobiça do nosso coração, no engano às vezes, na mentira que Satanás coloca sobre as nossas vidas, sabe? Nós temos vivido fazendo coisas e a gente acredita assim: mas isso vai fazer mal só para mim. Mentira. A cobiça do nosso coração, e se tiver desejo no nosso coração que não está alinhado em Deus, faz mal para mim, mas faz mal para o meu próximo, faz mal para o meu irmão. E nós precisamos entender e viver uma vida segundo aquilo que Deus pede para que nós vivamos, nada além. A gente não precisa enfeitar o bolo, enfeitar o pavão para viver na presença de Deus. Nós precisamos viver segundo aquilo que Deus fala, aquilo que Deus move no meu e no seu coração. E eu tenho certeza que Deus fala no meu e no seu coração. Só que às vezes nós queremos inventar moda, inventar situações essas ou aquelas, para fazer ficar mais bonito.
Amém? Só que nós precisamos ter cuidado. Só que Jefté, quando oferece para Deus um voto, ele não tinha percebido que Deus não tinha pedido nada para ele, amém? Deus não pede para matar nada que é dele. E quantas vezes nós matamos aquilo que é de Deus? Uma decisão errada do nosso coração, com uma decisão egoísta do nosso coração, amém? E Jefté, ele ofereceu para Deus algo que não custava nada para Jefté. Eu vou oferecer em sacrifício a primeira pessoa que sair para me aplaudir. A vida dessa pessoa talvez não, a vida de qualquer pessoa que aparecesse para aplaudir Jefté, não custaria nada para Jefté, custaria para outra pessoa. Nós temos que parar de oferecer para Deus sacrifícios que não nos custam. Nós temos vivido uma vida, muitas das vezes, querendo enfeitar, querendo fazer bonito, e a gente tem oferecido para Deus sacrifícios e ofertas que não nos custam nada. A gente tem oferecido para Deus uma espiritualidade fingida. Sabe, nós temos vivido um tempo que, se a gente não se cuidar, a gente começa a inventar moda, e essa moda que nós temos inventado é fora dos padrões e dos princípios que Cristo um dia nos ensinou. Pare de oferecer para Deus aquilo que não te custa. Pare de matar o propósito do outro. Muitas das vezes a cobiça do nosso coração tem nos feito pensar em propostas audaciosas e pensar em uma grandiosidade que não é aquela que Deus quer te oferecer. E a gente não quer se preocupar se para chegar no lugar onde eu penso, onde eu planejei, onde eu almejei, eu precise passar por cima de qualquer um que esteja na minha frente. Amém? E hoje isso é muito comum. Eu acredito que em nosso meio aqui nós não vivemos isso, em nome de Jesus, mas isso é muito comum, e nós temos vivido um tempo em que passar por cima do outro e sacrificar o outro para o meu benefício próprio tem sido normal. Misericórdia, amém? E o Senhor, gente, Deus, Ele não recebe nada que não te custe. A gente só perde tempo. Quando a gente começa aí a fingir uma adoração, quando a gente começa a fingir uma presença do Senhor e achando que Deus está recebendo aquilo, engano que o Satanás tenta colocar na nossa cabeça. Espiritualidade vazia não agrada o coração de Deus, amém? E aí, quem sai, né? Quem saiu naquele dia? Jefté talvez não imaginaria que quem ia sair era a filha dele. Eu até acredito que ele pensou que ele ia ganhar a guerra. Ele só não pensou que a filha dele fosse sair ao encontro dele. E aí, quando a filha dele sai, ele fala: minha filha, você é motivo da minha tristeza. A única coisa que a filha dele fez foi sair para comemorar com ele uma vitória. E ele fala para ela: você é motivo da minha tristeza. Motivo da tristeza de Jefté foi o acordo que ele fez com Deus sem que Deus tivesse pedido. Sabe, quantas das vezes as coisas acontecem com a gente fora do nosso planejado, fora daquilo que a gente domina, e a gente fala que a culpa é dos outros. Ah, mas a culpa é do outro. Ah, o outro me atrapalhou, o outro fez isso comigo. Nós precisamos entender que a gente tem falado demais. E muitas das vezes aquilo que a gente tem falado demais vai nos trazer prejuízos grandes. E a culpa não é do outro. Sabe, e aí eu vou perguntar assim, às vezes é uma pergunta de vocês: e por que Jefté, por que Deus não interveio? Por que Deus não impediu que Jefté matasse a sua própria filha, assim como ele fez com Isaac? E aí eu fiz essa pergunta para Deus, falei: Deus, mas por que você não interviu? Por que você deixou que Jefté matasse a filha? E aí sabe o que Deus disse? Deus, ele não interfere no meu e no seu livre-arbítrio. Não foi Deus que pediu. Deus não pediu para Jefté matar a filha.
Deus interviu no tempo de Abraão, porque Deus tinha um tratamento diferente com Abraão, sabe? Mas Deus, ele não vai intervir no meu e no seu livre-arbítrio. Aquilo que Deus não te pediu para fazer, eu tenho que te dizer, meu irmão, Deus não vai estar com você enquanto você realiza. Para de pensar que Deus está com você a todo tempo, enquanto você começa a fazer aquilo que Ele não te pediu. Enquanto você começa a agir por sua própria decisão, por seu próprio desejo, pela cobiça do seu próprio coração. Não mate o propósito do outro. Sabe, eu vejo aqui uma igreja cheia, líderes de célula, pais, filhos. E a gente tem que parar de matar o propósito do outro. A gente tem que entender que o que Deus quer gerar na minha e na sua vida não depende de ferir o outro ou de impedir o outro de chegar aonde Deus quer que ele chegue também. E a Bíblia ela é muito clara quando ela diz que a filha de Jefté era virgem, alguém que vivia propósito, alguém que se guardava para esperar o noivo. E muitas das vezes eu e você temos matado pessoas que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com o noivo. Nós temos vivido uma vida que quando as pessoas olham para nós, elas não têm nem desejo de estar na presença de Deus, e a gente tem impedido e matado pessoas que têm propósito em Deus pela cobiça do nosso coração, amados. E quando Deus falou isso comigo, eu fiquei assim, meu Deus, mas perdão, perdão se eu tenho vivido pela cobiça do meu coração, perdão se eu tenho tomado decisões que sem te consultar antes, e eu imagino que o Senhor vai me acompanhar, sabe, nós temos matado, gente, e eu vou fazer questão de frisar para que isso fique na nossa memória, na nossa cabeça e no nosso entendimento. Nós não podemos matar o propósito do outro, nós não podemos impedir que o outro alcance aquilo que Deus tem preparado para ele, por conta de uma cobiça que é minha, por conta de uma vaidade que é minha, por conta de um desejo que é só meu. O propósito de Deus, ele é muito maior do que aquilo que é o desejo do meu e do seu coração. Só que na correria que a gente vive hoje, às vezes a gente não tem nem tempo, a gente usa essa desculpa, que não tem tempo para ouvir Deus, e para isso nós vamos negociando com Deus e fazendo votos com Deus, e Deus não está pedindo para que você negocie. Deus só pede para que você viva aquilo que é propósito. Deus só pede para que você ouça aquilo que Ele está te falando. Pare de florear. Nós precisamos entender que nós devemos parar de querer inventar situações, essas ou aquelas, porque no meio do processo a gente pode se perder e a gente pode matar pessoas que estão aí no início da caminhada, que estão se guardando, pessoas que têm propósito, que têm o coração queimando por Deus, sabe? E numa falha nossa, numa negligência do meu e do seu coração, nós não podemos matar o propósito. Nós precisamos ter atitudes maduras, ou seremos crianças para sempre, e nós vamos matar o propósito para uma satisfação própria. Criança que é assim, né? Para ter o que quer, não importa o que ela vai ter que fazer, mas ela tenta insistir até conseguir. Se a gente que é pai não for ali firme, a gente acaba cedendo. Eu sei que Deus não vai ceder, mas nós precisamos crescer. Precisamos, enquanto filhos de Deus, crescer e parar de matar um propósito que é de Deus e parar de matar o propósito que é do outro. Amém? Glória a Deus. E não se engane, gente, não se engane achando que os seus atos e os meus atos, né? Mas não se enganem achando que os nossos atos ruins, eles não afetam o outro. Sabe,
quantas vezes eu fiz coisas erradas e hoje eu tenho esse entendimento. Quantos propósitos eu matei. Talvez você esteja pensando isso aí agora. Quantos propósitos eu já matei um dia, por conta da minha falta de perdão, por conta da minha falta de conserto, por conta da falta de entender em Deus aquilo que eu sou agora. Sabe, e eu estou trazendo o meu passado aqui, não para dizer que eu vivo por Ele, mas para dizer que graças a Deus, hoje eu sou uma nova criatura. E nós precisamos entender que todos nós somos nova criatura. O nosso passado não nos conduz mais. Deus, Ele tem propósito para mim. Deus, Ele tem propósito para você. E o meu propósito não interfere no seu de forma negativa, assim como o seu não interfere no meu. Mas nós precisamos ter clareza em Deus. Nós precisamos ter tempo de oração. Nós precisamos ter entendimento daquilo que Deus quer fazer e quer gerar no meu e no seu coração, amados. Ou nós vamos matar o propósito que é do outro. Pode parecer assim, que as minhas atitudes, as consequências dela, né, serão só para mim, sabe, mas respondam para Deus isso, sabe, eu orei muito para entender aquilo que Deus queria me falar através dessa palavra, e nós temos visto na nossa cidade, pessoas morrendo sem conhecer o noivo, pessoas vivendo uma vida sem conhecimento de que Cristo morreu para salvar a mim e a você, e Ele tem propósito para mim e a você, e nós temos vivido sem entender tudo isso, mesmo tendo uma vida aqui na igreja, mesmo tendo uma vida de adoração constante. O que tem nos faltado? O que tem no nosso coração que tem nos impedido de viver o nosso propósito e não afetar o propósito do outro? É falta de perdão? É falta de cura? Nós temos guardado mágoas em nós que tem nos impedido de ver aquilo que é propósito de Deus? Mesmo sendo conhecedores, isso faz a gente viver uma vida de religiosidade. Nós somos conhecedores, nós temos entendimento da palavra, mas na hora de nos mover, nós nos movemos pela cobiça do nosso coração. E eu quero, em nome de Jesus, repreender esse desejo em nós de nos mover pela cobiça do nosso coração. Amém? E em nome de Jesus, amados, que o Espírito de Deus, eu mais do que falar hoje aqui, sabe, eu quero ter um tempo de oração. Eu sei que acho que a gente tem bastante tempo ainda, glória a Deus, mas eu quero orar com vocês, sabe, e se você entendeu, nesse tempo, se você entendeu que você, por algum momento na sua vida, por falta de cura, por falta de perdão, por falta de alinhamento em Deus, você matou o propósito que não era seu, você matou o propósito do outro, você impediu que um irmão seu alcançasse um lugar em Deus, é tempo de recomeço. Não viva pelos estigmas que o mundo tem colocado em você. Você não é o que o seu passado diz que você é. Você não é o que o mundo diz que você é. Nós sabemos que em Deus nós somos mais que vencedores, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e nós temos vivido um tempo paralisados, porque nós não temos entendido o lugar aonde Deus tem nos levado. E Jefté, ele conseguiu aqui. Se vocês quiserem ir fazendo amém, tá? Pode ficar à vontade. Mas Jefté, a gente lendo a Bíblia, a gente vê que Jefté, ele conseguiu vencer. Os israelitas não foram massacrados pelos amonitas nesse tempo. Mas Jefté não deixou herança. Jefté não deixou descendência.
E se a gente vive uma vida matando o propósito dos outros, matando os nossos filhos espirituais ou físicos, a gente vive uma vida sem descendência, a gente vive uma vida sem propósito. A vida de Jefté acabou na vida de Jefté. Sabe? E nós precisamos alinhar o nosso coração, amados. E eu quero orar com vocês nessa noite. E se você entende que você precisa se alinhar, ou se você entende que talvez o seu passado por um tempo te impediu de viver aquilo que é propósito de Deus para você, em nome de Jesus, que você possa se levantar agora e colocar o seu coração em oração, e que você possa responder para Deus, e que você possa, mais do que responder, que você possa se decidir hoje por viver aquilo que Deus tem trabalhado no meu e no seu coração, para viver propósitos de Deus. Não preocupa agora com quem está do seu lado. Ninguém que está do seu lado veio aqui hoje para impedir o seu propósito. Ninguém que está do seu lado quer ver ou ouvir o que você vai responder para Deus, aquilo que você vai falar para Deus. Mas em nome de Jesus, se você tem vivido preso pelo seu estigma, se você tem vivido preso numa falta de perdão, em nome de Jesus eu quero repreender isso na sua vida nessa noite. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre. Se você tem vivido, matado um propósito que é do outro por conta de uma cobiça do seu coração, é hora de se posicionar em Deus. É hora de entender o mover de Deus, aquilo que Deus tem gerado no seu coração. E em nome de Jesus, que você possa receber os propósitos de Deus para você. Talvez até hoje você não tinha clareza sobre aquilo que é propósito de Deus no seu coração. Mas em nome de Jesus, que você possa abrir o seu coração, porque Ele colocará propósito no seu coração essa noite. Não viva baseado nas culturas pagãs a qual nós estamos muitas das vezes imergidos. Não seja parado pelo mundo, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós te agradecemos por esse tempo, Deus, e nós agradecemos por aquilo que o Senhor tem gerado no nosso coração, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós nos desculpamos, Deus, pelas vezes em que nós matamos propósitos, Deus. Pelas vezes que nós impedimos, Deus, que o meu irmão crescesse na Tua presença por conta de uma cobiça do meu coração, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que nós possamos alinhar o nosso coração, Deus, e entender que o toque do Teu Espírito Santo em nós é suficiente, Deus. Em nome de Jesus, que nós possamos entender que a Tua presença nos guiando é suficiente. Em nome de Jesus, que nós possamos entender que Deus não quer que nós façamos votos segundo a cobiça do nosso coração. Aquilo que Deus tem para nós é claro, e nós não precisamos viver pela força do nosso braço. Nós não precisamos viver pelo aquilo que é a nossa facilidade. Em nome de Jesus, que você possa receber o Espírito de Deus na sua vida, e que você comece a adorar agora a Deus. Que você comece a bradar em nome de Jesus, que você tenha uma ousadia para o reino de Deus. Que você possa se posicionar nessa noite, entendendo que aquilo que Deus tem para você é único. Que nós não precisamos matar o propósito do outro para alcançar as coisas que Deus tem planejado para nós. Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ser cheios, Deus, da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que nós possamos ser conhecedores da Tua palavra, mas que também nós possamos viver, Deus. Pai, em nome de Jesus, coloca em nós um espírito de ousadia para que possamos nos mover, Deus, segundo o Teu propósito, Pai. Para que nós possamos nos mover, Deus, segundo aquilo que o Teu coração tem gerado, Pai.
A seara é grande, os trabalhadores são poucos e nós precisamos nos levantar como aqueles que entendem o propósito de Deus. E em nome de Jesus, que você seja sarado. Em nome de Jesus, que você libere o perdão que ainda te prende em uma vida pagã. Em nome de Jesus, que você libere o perdão que te impede de ser curado. Em nome de Jesus, que a presença de Deus te faça fluir em Deus. E que você entenda que o manifestar de Deus na sua vida não mata o próximo, não mata o seu irmão. Pare de matar propósito. Deus, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por esse tempo, Deus. Muito obrigado, Deus, pela Tua presença neste lugar, Deus. E em nome de Jesus, Deus, nós queremos Te adorar e que você possa se expressar. Em nome de Jesus, que você possa se expressar. Em nome de Jesus, que você seja ousado para manifestar aquilo que Deus tem colocado no seu coração. E em nome de Jesus, que nós possamos entender e não matar mais propósitos. Responda para Deus agora aquilo que você foi tocado no seu coração. É tempo de se alinhar, é tempo de entender. Amém, Deus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Santo, santo, santo. Deus, eu declaro propósito, Deus, propósito do Senhor sobre cada coração aqui nesta noite, Deus. Eu declaro alinhamento, Deus, de cada coração, Pai, com a Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Eu peço perdão, Deus, pelas vezes que nós negligenciamos, Deus, os Teus filhos, Deus. Pedimos perdão, Deus, pelas vezes que agimos pela cobiça do nosso próprio coração, Deus. Oh, Pai, pedimos perdão, Deus, pelas vezes que Te oferecemos algo que não nos custou nada, Deus. Nós pedimos perdão, Deus, pelas vezes que nós Te oferecemos, Deus, ofertas vazias, Pai. Oh, Jesus. Oh, Santo, 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 Deus, nos faça entender, Deus, que o Senhor não recebe aquilo que não nos custa. Nos faça entender, Deus. Oh, Jesus, que a cobiça do nosso coração mata, Deus, não só a mim, mas mata o meu próximo. Em nome de Jesus, que eu seja um agente de vidas, um agente de milagres. Em nome de Jesus, que nós possamos ser tocados pelo Espírito de Deus e nos mover segundo o coração de Deus. Que nós possamos entender o caráter de Deus em nós, a vida de Deus em nós. E que nós possamos aprender a nos mover por aquilo que Deus tem nos ensinado, amados. Muitas das vezes a gente aprende muita coisa. A gente tem muito conhecimento, mas a gente não tem vivido presença de Deus. A gente não tem vivido genuinamente aquilo que nós temos conhecido e aquilo que nós temos ouvido falar. Não seja mais paralisado pelo seu passado e não paralise o propósito do seu irmão por uma cobiça que existe no meu e no seu coração. Sejam curados em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Faz dizer Moisés, suba em teu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você.
subir o monte que muitos desistiram. Eu vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Amém, amém. Aleluia, Deus. Amém, amados. Amém, pastorzão. Amados, que Deus abençoe o nosso propósito, amém? Em nome de Jesus. Que a gente possa parar, né, de impedir o outro de viver as coisas que nós temos vivido hoje em Deus. Que nós possamos entender que o nosso crescimento, ele tem que gerar crescimento no outro. O nosso propósito, ele tem que gerar vida. Sabe, se nós temos vivido uma vida matando o propósito, nós não entendemos o que a Bíblia tem nos ensinado, o que Deus tem nos ensinado. E em nome de Jesus, se for preciso morrer, que nós possamos morrer para que o outro alcance o propósito em Deus. Mas que a gente não mate o outro para que nós alcancemos o nosso propósito. Amém? Que nós sejamos como Jesus, que nós possamos dar a nossa vida para que o outro possa crescer e alcançar o propósito em Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Que bom